Você já quis trocar de lugar com um animal não humano? Como quando você vê o seu cachorro ou gato e pensa, ele não tem que pagar boleto, só come e dorme o dia inteiro. Ou quando você assiste aquelas imagens gravadas do ponto de vista de uma ave voando e imagina a sensação de ver tudo lá de cima. Pois é, alguns bichos têm sorte. Já outros, você só olha e pensa, ai, coitada. O babirusa é um suíno selvagem nativo da região da Indonésia. Seu nome significa porco-cervo na língua malaia, por causa dessas protuberâncias ósseas que os machos possuem. Mas isso não são chifres, são os caninos superiores que crescem para cima e se enrolam. Nos machos, eles não param de crescer durante toda a vida. Já nas fêmeas, os caninos têm um tamanho que a gente pode chamar de normal. Esse crescimento contínuo levou muitos a especularem que, caso fiquem velhos o suficiente, os dentes dos machos poderiam crescer tanto a ponto de perfurarem o crânio do animal. Por muito tempo isso era apenas uma hipótese, até que um crânio encontrado em uma coleção do Museu de História Natural de Gotemburgo provou que isso realmente era possível. Mas por que isso acontece? Apesar de grandes, esses dentes são surpreendentemente frágeis, de forma que não é raro ver animais com esses dentes quebrados. Eles não parecem ser muito úteis nem para conseguir alimentos, nem para lutar. Tanto é que na hora da briga, os machos usam as patas dianteiras e não os dentes. A única vantagem que esses bichos levam com esses dentões é na hora de conquistar as fêmeas. Parece que a origem dos caninos gigantes é a seleção sexual. Aqui no Meteoro nós já temos 3 vídeos sobre seleção sexual. Você pode assistir depois desse aqui, mas só se você quiser. Em resumo, o que levaria um animal a ter dentes tão grandes a ponto de eles poderem perfurar o próprio crânio? Sexo. Existem várias espécies de preguiça, todas pertencentes à subordem Folívora. E todas são animaizinhos que passam o dia inteiro pendurados nas árvores comendo folhas. Essas folhas ficam acumuladas nos seus vários estômagos, onde são lentamente digeridas por micro-organismos, mas bem lentamente mesmo, podendo levar até 1 mês para a digestão completa. As preguiças estão entre os mamíferos com menor controle sobre sua temperatura corporal, ou seja, seus corpos podem ficar muito quentes ou muito frios de acordo com a temperatura do ambiente. Nos dias frios, o corpo de uma preguiça pode chegar à temperatura de 20 graus Celsius. Lembra dos micro-organismos que digerem as folhas no estômago da preguiça? Então, eles não gostam muito dessas temperaturas mais baixas e podem parar de trabalhar ou até morrer quando ela cai demais. O resultado é que as preguiças podem acabar morrendo de fome, mesmo estando com os estômagos cheios de comida. Centros de conservação de preguiças costumam tratar animais nesse estado, fazendo elas beberem líquidos com bactérias vivas, ou, em casos extremos, com coquetéis de cocô, que é exatamente o que você imaginou, fezes de uma preguiça saudável. E já que falamos nas fezes da preguiça, elas precisam descer das árvores para defecar. Para uma preguiça, isso é perigoso já que ela fica exposta a predadores. Metade das mortes de preguiças acontecem quando elas estão indo no banheiro. Também é cansativo, elas chegam a perder quase 10% das calorias ingeridas em um dia só para isso. Resultado é que elas acumulam as fezes no corpo e reduzem as descidas ao mínimo possível. Uma preguiça normalmente vai defecar apenas uma vez por semana e perder entre 1/5 e 1/3 do seu peso nesse ato. Isso seria o equivalente a um humano de 70 quilos deixar entre 15 e 20 quilos de fezes no vaso sanitário numa única sentada. Credo! Esse aqui é o kiwi, uma ave nativa da Nova Zelândia. Kiwis são os menores entre as ratitas, grupos de aves que não voam como a avestruz e as emas. Essas aves possuem a dolorosa honra de ser a que bota os maiores ovos em relação ao tamanho do seu corpo. Apesar de ter um tamanho semelhante ao de uma galinha doméstica, os ovos de kiwi podem pesar até 1 quilo, 5 vezes mais do que o da galinha. Isso é 20% do peso da própria fêmea. Essa foto deixa claro quão grande o ovo é em relação à fêmea. Não preciso dizer mais nada, né?
Para conseguir produzir esse ovo, a fêmea come 3 vezes mais do que o normal por quase um mês antes de botar. Quer dizer, entre 30 e 27 dias antes de botar, porque nos últimos 3 dias ela não consegue comer nada, porque não sobra espaço dentro do seu corpo para a comida entrar. Uma das razões pela qual a kiwi pode botar ovos tão grandes é o fato de ela não voar. É bem óbvio que mesmo se voasse, a fêmea não conseguiria sair do chão com essa coisa dentro dela. Já sendo adaptados para a vida em solo, isso não é um grande prejuízo. Mas outras ratitas também não voam e nenhuma delas possui um ovo tão desproporcional quanto o do kiwi. Por muito tempo, a principal hipótese é de que isso era uma relíquia evolutiva dos ancestrais do kiwi, que teriam sido muito maiores do que as aves contemporâneas. Basicamente, a ideia é que no decorrer da evolução, o kiwi encolheu, mas seus ovos não. Mais uma pesquisa publicada em 2013 mostrou que os ancestrais do kiwi não eram tão grandes assim. Desde então, a explicação que tem sido oferecida é a de que os filhotes de kiwi nascem muito mais desenvolvidos e independentes do que o de outras aves que botam ovos menores. Ao contrário de outras aves, o filhote de kiwi já é quase uma miniatura do adulto. O maior sofrimento da mãe na hora de botar o ovo seria compensado pela menor necessidade de cuidados depois do filhote nascer. A maioria das pessoas consegue reconhecer a hiena, mas olha essa aí, é uma fêmea ou um macho? Acertou quem disse fêmea. A confusão é esperada, as fêmeas de hienas são maiores e mais agressivas do que os machos, contrário do que estamos acostumados a ver em outros mamíferos. Mas o que chama mais atenção são os órgãos reprodutivos. Elas não possuem uma vagina externa. Os lábios da vagina são fundidos, formando uma espécie de saco escrotal preenchido com gordura, e o clitóris cresce até aproximadamente 18 centímetros e possui um canal por onde ela urina, copula e dá à luz. As fêmeas são tão parecidas com os machos que confundem cientistas há séculos. Plínio o Velho, um grande naturalista romano, chegou a escrever que elas trocavam de sexo, sendo machos num ano e fêmeas no outro. O sexo entre as hienas não é uma coisa simples e exige muita prática das duas partes. Afinal, envolve um macho inserir um pênis, do que é praticamente outro pênis. Mas o mais difícil é o parto. Um filhote de mais de 1 kg tem que se espremer por um canal com apenas 2,5 cm de diâmetro. Não é raro que os filhotes morram asfixiados no processo, assim como também não é rara a morte das mães por causa do rompimento do órgão. Alguns pesquisadores chegam a dizer que apenas 40% dos partos têm sucesso. Por muito tempo se acreditou que essa anatomia incomum era causada pelos altos níveis de testosterona nas fêmeas, que são mais altos do que nos machos. Até as hipóteses que eram levantadas para explicar a evolução dessas características se baseavam nisso, sugerindo que as fêmeas possuíam altos níveis de testosterona para estimular o crescimento e a agressividade necessárias para sobreviver no ambiente social violento dessa espécie, e os efeitos no sistema reprodutor seriam apenas um efeito colateral. Mas pesquisas mais recentes mostram que mesmo quando a testosterona é bloqueada desde a gestação, as fêmeas ainda possuem o pseudopênis. Mais pesquisas ainda serão necessárias para entender o que levou esse animal a desenvolver um sistema reprodutor tão peculiar. O cação-mangona, ou tubarão-touro, é uma espécie de tubarão que pode chegar a 3 metros de comprimento e vive nas costas de regiões subtropicais e temperadas de todo o mundo, inclusive na costa brasileira. As fêmeas dessa espécie ficam grávidas, mas não é uma gestação como a dos mamíferos. Não existe uma placenta que liga o corpo da mãe aos embriões. Em vez disso, são ovos que ficam guardados dentro da fêmea até que o embrião se desenvolva e possa nascer. Se você está achando que, como no caso do kiwi ou da hiena, essa vai ser uma história na qual você não queria estar no lugar da fêmea, errou. Você não queria estar no lugar dos embriões. Quando copula, a fêmea fertiliza vários ovos, que começam a se desenvolver em seu útero consumindo os nutrientes da gema dos ovos, até que esses nutrientes acabam e os embriões se voltam um contra o outro. O maior embrião acaba comendo os menores, no que é conhecido como canibalismo intrauterino ou adelfofagia, que significa em grego comer o irmão. No começo da gestação podem existir dezenas de embriões. A luta pela vida começa quando eles atingem aproximadamente 10 centímetros de comprimento.
e com cerca de 8 meses de gestação, nasce apenas um filhote de quase 1 metro de comprimento. Talvez pagar boleto não seja uma coisa assim tão ruim. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Felipe, que agradece a gente pelo jornalismo honesto e humano. Eu é que agradeço esse elogio, Felipe. Beijo mesmo e muito obrigado. Valeu!